Eu sou Edson Zogby e nós vamos para a segunda aula sobre o planejamento estratégico básico do varejo. Só para relembrar o que nós falamos na primeira aula, que vai se somar ao conteúdo que a gente vai gerar agora. Nós falamos sobre a base idealista do negócio, falamos sobre a base realista do negócio e falamos das estratégias, 3 estratégias básicas, da desenvolvimento, da estratégia de especialização e da estratégia de expansão. Nós vamos dar continuidade, nós vamos começar a falar da estratégia de integração vertical. A estratégia de integração vertical, como o próprio nome diz, ela é quando você soma ao comércio a linha produtiva do negócio. Ou seja, se você tem uma loja de produtos e cria uma outra loja de serviços relacionados a esses produtos. Mas o mais comum da estratégia de integração vertical é quando você está agregando ao comércio a produção, a indústria. Então, na área de moda, principalmente, é muito comum isso, a indústria produz as roupas e tem as lojas para fazer a distribuição e venda de roupas, né? O importante, no caso da indústria com a loja, que aí não são 2 comércios, assim, e sim a produção e a comercialização, está muito claro que estrategicamente são 2 mundos distintos, totalmente independentes, né? Ou seja, quando você pensa em fazer a administração do negócio de cima para baixo, ou seja, da indústria para o comércio, você tem que destacar uma administração da outra e dar liberdade para o comércio ter a marca isolada no ponto de venda. Porque uma coisa é a marca, a maneira que a indústria divulga, né? Ou seja, institucional, séria, mais notória. Outra coisa é a marca que o comércio divulga, mais dinâmica, mais relacionada à oportunidade, mais relacionada, mais próxima do consumidor. Então, são administrações distintas e a estratégia de integração vertical tem que estar atenta a isso, a separar essas administrações. De qualquer maneira, em vários casos de varejo, é muito viável ter a produção junto com a comercialização. No ponto de venda, você vai ter que fazer um investimento em comunicação e em promoção muito maior do que o investimento que você faz na fábrica. A fábrica ela faz uma comunicação mais institucional, as verbas são menores. Se o varejo surge do fabricante, o fabricante tem que ter ciência que ele vai ter que investir mais em comunicação quando ele tiver o comércio. Por quê? Porque ele vai ter que veicular mais as oportunidades, veicular mais quem é a loja, o que tem na loja, está mais próximo do público. Uma coisa muito importante que está acontecendo demais hoje em dia é que a loja pode desenvolver o produto, ou seja, ela pode contratar uma empresa ou ela desenhar o produto e mandar um terceiro fabricar. Então a indústria fica no meio do caminho entre o desenho e o varejo. Isso acontece muito com lojas de imóveis hoje em dia. Existem grandes grupos de lojas de imóveis que desenvolvem, de acordo com a proximidade com o cliente, eles percebem, eles captam, coletam a informação do que agrada ao cliente, do que está rolando, o que está atendendo, o que a concorrência está fazendo. E ela desenvolve o móvel, ou ela dá um briefing para uma empresa de design que vai desenvolver o móvel e uma fábrica é contratada como terceiro para fazer o móvel. Ou seja, é o produto de marca própria, né? A própria uma loja de roupas também pode fazer isso, ela pode pedir para um fabricante desenvolver tal produto com a marca dela. Isso é muito comum no varejo monomarca, né? O que é o varejo monomarca? O varejo monomarca é aquele que trabalha com um grupo só de produtos ligados a uma marca só. Pode ser que a loja tenha uma marca e submarcas, ainda assim é um varejo monomarca. Então você vai numa loja de roupas, você vai encontrar a grife principal e os subprodutos, de acordo com as tribos. Então, uma grande loja de roupas tem a tribo do pessoal mais jovem, ela tem aquela marca própria do pessoal mais jovem. Ela tem a tribo do pessoal que vai trabalhar, do executivo, ela tem a marca ligada a esse pessoal. Então, isso é o varejo monomarca. O varejo multimarca é aquele que compra do mercado inteiro várias marcas e distribui, né? Então, a estratégia de integração vertical está muito ligada ao varejo monomarca, é uma opção estratégica importante para o varejo ser competitivo. Cabe uma coisa importante para falar aqui. Fabricar e comercializar exigem competências distintas, independente do tamanho do negócio.
E, né, eu coloquei no slide, inclusive, uma foto de uma loja de um artesão na Itália, né, em Milão, que mostrou nitidamente isso. O artesão, ele fica lá dentro produzindo, fazendo as peças. A relação dele é com a fabricação. Quem estava comercializando os produtos na loja era a esposa dele, que tinha o tino comercial. Então, dificilmente você vai encontrar a pessoa que está ligada à produção, fabricação, com tino comercial e vice-versa. Essa separação tem que estar distinta, né? Isso é muito importante. Agora nós vamos falar da estratégia de integração horizontal, né? Como o próprio nome diz também, é quando um varejo expande a sua linha horizontalmente. Então, digamos que você é um bom varejo na área de roupas masculinas. Então, você é reconhecido, o mercado gosta de você, e aí a marca está forte, você acha que compensa montar uma outra loja com roupas femininas. Isso é uma integração horizontal. E a marca continua forte, você continua reconhecido, você pode montar com a mesma marca uma loja de roupas esportivas, né, para a prática de esporte e tudo mais. Então, isso é integração horizontal. Também é integração horizontal quando você já tem a sua loja com a marca forte e compra uma outra loja que tem outro mix de produtos e usa a sua marca. Então, aproveita a sua marca forte na aquisição de outro segmento. Então, você pode ter venda de, como eu já citei em outro exemplo, venda de alimentos e venda de sobremesas em pontos distintos com a mesma marca por causa da força da marca. Isso pode ser uma aquisição e não uma expansão, né? Por isso o nome integração. Para você partir para a integração horizontal, você tem que fazer pesquisa com o consumidor, para ver se ele aceita aquilo. Porque quando eu estou partindo daquele exemplo que eu dei, de uma loja de roupas masculinas, para pegar aquela mesma marca e colocar numa nova loja de roupas femininas, eu preciso ver se o primeiro público aceita isso. Né? Se ele não vai ficar incomodado que a marca agora também vai fazer parte de outro universo. Né? Essa pesquisa pode